E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai responder a pergunta por que o preço de uma ação sobe ou por que o preço de uma ação cai. E as informações que eu tirei para fazer esse vídeo, elas vieram aqui do livro Crash, Uma Breve História da Economia, da Grécia Antiga ao século XXI. Eu li esse livro e pretendo nos próximos vídeos trazer mais informações e conteúdos relevantes sobre esse livro e o que o Alexandre Versinhasi traz pra gente, beleza? É um livro bem bacana e recomendo a leitura dele. Bom, então, a primeira coisa que eu queria comentar seria justamente isso. O que faz o preço de uma ação subir ou o preço de uma ação cair? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é uma ação. E uma ação nada mais é do que um pedaço de uma empresa, né? A menor fração de uma empresa. Então, quando você compra uma ação, você está comprando a empresa. Ou seja, você está virando um pequeno proprietário daquela empresa. E uma ação, ela pode remunerar o acionista basicamente de duas formas. Então, lembrando que são todas as informações que o livro vem trazendo, tá bom? A primeira forma é por meio do dividendo, ou seja, é quando a empresa ela tem um lucro em determinado período e ela pega esse lucro e distribui para todos os seus donos, né? No caso, são os dividendos. Então, quando a empresa tem lucro, ela pode distribuir esse lucro para os seus acionistas como forma de dividendo. Essa é a primeira forma de remuneração de uma ação. E a segunda forma seria com um aumento do preço daquela ação. Ou seja, eu compro a ação hoje por R$10 e daqui a um ano essa ação ela vai estar valendo R$20. Ou seja, eu tive um ganho de R$10. Então, você tem basicamente esses dois tipos de remuneração que uma ação ela pode dar para a pessoa que detém ela. Beleza. Então, a gente sabe o que é uma ação e como ela pode remunerar o seu acionista. Mas até então a gente não tem a resposta da nossa pergunta inicial, que é por que uma ação sobe ou por que uma ação cai, o preço dela no caso. Então, a partir disso, tendo bem definidas essas duas ideias iniciais, a gente já pode ir para a nossa resposta em si. Por que a gente tem que ter bem definido esses dois fatores? Porque, basicamente, o preço de uma ação ela vai estar sempre acompanhada dos lucros da empresa e do potencial de distribuição de dividendos. Então, o que acontece? Quando uma empresa ela abre capital e ela põe as suas ações para vender, ela começa com um número X de ações e esse número basicamente ele não muda, ele sempre se mantém igual. É claro que a empresa ela pode ter algumas formas de ela aumentar o número de ações ou diminuir, mas no geral ele sempre se mantém o mesmo. E aí vai funcionar a oferta da procura e da demanda. Se a empresa ela abre capital lá com 1 milhão de ações, aquele 1 milhão de ações elas continuam. O que vai mudar ali é a demanda, ou seja, os compradores. Ou vai aumentar o número de compradores ou diminuir. Se a oferta ela está igual e a demanda ela aumenta, consequentemente o preço daquela ação vai subir. E se a demanda está igual e a procura diminui, o preço daquela ação ela provavelmente vai cair. Então, o que faz o preço de uma ação subir ou cair é justamente a procura por aquela ação. Mas o que vai deixar uma ação mais atrativa ou menos atrativa? E é justamente aqueles fatores de remuneração. Uma ação ela fica mais atrativa quando existe uma expectativa muito grande sobre aquela empresa. Uma expectativa do quê? Uma expectativa que aquela empresa consiga gerar lucro e, consequentemente, consiga remunerar os seus acionistas por meio dos dividendos. Então, existe essa dependência entre os fatores, que a gente vai conseguir ver aí embaixo. Então, primeiro existe uma expectativa dos compradores em cima daquela empresa, de que aquela empresa ela vai gerar mais lucros e que aquele lucro ele vai se converter em dividendos. E, por fim, esse ciclo ele vai gerar uma maior procura por aquela ação, gerando aumento no preço da ação. Então é esse ciclo, a expectativa dos acionistas em cima daquela empresa, que aquela empresa ela vai gerar lucro, que aquele lucro vai se converter em dividendo, e isso acaba fazendo com que o preço da ação suba. E o inverso é verdadeiro também. Se existe uma expectativa negativa para aquela empresa,
quanto a lucros e uma expectativa negativa, consequentemente, quanto a dividendos, muito provavelmente aquela empresa ela vai ter a sua ação menos cotada, né, com menor valor. Mas isso a gente fala principalmente do longo prazo. A curto prazo, essas oscilações de mercado, elas variam muito e qualquer notícia pode fazer com que a ação suba ou qualquer notícia pode fazer com que o preço caia no curto prazo. Mas no longo prazo, basicamente se respeita essa ideia, que é justamente o que o livro traz. Essa ideia de expectativa em cima dos lucros e expectativas em cima dos dividendos. Beleza? Então, para fazer um fechamento aí sobre o que faz o preço de uma ação subir ou cair, é justamente a expectativa dos compradores em cima daquela empresa, a expectativa em cima dos lucros e a expectativa em cima dos dividendos. Correto? Expectativa boa, por longo prazo aquela ação ela tende a subir, e uma expectativa ruim ela tende a cair. Hoje, nesse momento que a gente tem visto aí de crise mundial, o que existe? Existe uma expectativa de que as empresas não vão conseguir aumentar seus lucros, de que vai existir uma recessão, então o pessoal tem tirado o dinheiro das empresas, tem buscado outros tipos de investimento. Mas quando essa expectativa ela muda e existe a expectativa de que a economia vai crescer, de que vai haver mais consumo, vai haver mais vendas, consequentemente vai haver mais lucros, mais dividendos, então o pessoal vai para a Bolsa de Valores e investe seu dinheiro, seu capital nas empresas. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero vocês aí no próximo capítulo. Beleza? Até mais!